Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso curso de desenvolvimento de temas para o WordPress com o framework Bootstrap. E nesta aula nós vamos estudar os templates e os vários significados da palavra template para o WordPress. Para o WordPress, a palavra template tem vários significados e inclusive essa peculiaridade de haver vários significados para o mesmo termo está contido na própria documentação. Nós temos que o termo template representa um conjunto de arquivos de funções, propriedades e atributos utilizado para definir como o conteúdo será exibido para o usuário. Então, essa é a definição global de template. Porém, existem outras nomenclaturas importantes. Para o WordPress, Page Templates diz respeito aos arquivos de programação e que geralmente são arquivos PHP que contêm o código necessário para a geração de páginas. É importante observar a diferença prática e conceitual de página e postagem, até porque, para o WordPress, são dois conceitos distintos. Uma página, conceitualmente, é um conteúdo estático, enquanto que as postagens, conceitualmente, representam uma lista mutável que é exibida na ordem inversa. Então, como nós estudaremos, existe no mínimo um page template para cada tipo de conteúdo e também, no caso das postagens, existe um page template que exibe a lista das postagens. Em seguida, nós temos template tag. Para o WordPress, template tags são funções PHP built-ins, as funções da API que estão disponíveis para que o programador possa acessar e extrair as devidas informações. Então, nós temos que entender que um template tag para o WordPress pode ser uma função, pode ser um arquivo PHP, pode ser uma variável de ambiente, pode ser um arquivo CSS. Então, para o WordPress, um template tag pode ser uma função, pode ser uma variável, uma constante, o código HTML propriamente dito e etc. Então, para o WordPress, o conceito de API de template tags é basicamente o mesmo. Porém, quando nós estamos falando de API, se está fazendo referência à interface de programação do WordPress, enquanto que uma template tag propriamente dita é somente uma única definição da API para a realização de uma tarefa ou então para a obtenção de uma informação. Essa é a sutil diferença. A API do WordPress é o conjunto, enquanto que uma template tag é um elemento desse conjunto. Para o WordPress, template file é todo e qualquer arquivo de programação que esteja contido na pasta do nosso tema. Então, inclui-se arquivos PHP, HTML, CSS, PNG, JPG e qualquer outro arquivo que venha fazer parte do nosso tema. Como a gente pode ver, a definição de template file e a definição de page template é bastante semelhante. O que diferencia é que em page template, arquivos de imagem, vídeo, áudio não são considerados template file. Por fim, nós temos o template hierarchy, ou seja, a hierarquia de templates. A definição de hierarquia de template de todas as terminologias que nós estudamos até agora, sem dúvida, a mais importante, e aqui você precisa tomar um pouquinho de cuidado, é com a definição de hierarquia de templates. Então, nós temos que a hierarquia de template é a ordem utilizada pelo WordPress para decidir qual template file será aberto e processado na renderização de um determinado conteúdo. Então, o WordPress tem definido uma estrutura especializada que será avaliada a cada requisição antes que seja definido qual template que deve ser utilizado para os diversos tipos de conteúdo. Nesse momento, nós só vamos ter uma visão geral da hierarquia de templates, até porque será dedicado uma aula para que nós possamos estudar somente a hierarquia de templates. Eu defini uma parte da hierarquia de templates do WordPress para que nós possamos ter uma visão geral e já entendemos o seu princípio. Vamos partir do princípio que o WordPress recebeu uma requisição e então ele enviou essa requisição para o arquivo index.php que está contido dentro do nosso tema. Eu defini o ponto de entrada do nosso tema com o nome WordPress. Então, o WordPress recebeu uma requisição, ele verificou o tema que está ativo e agora ele precisa definir qual é o ponto de entrada do nosso tema. Ou seja, o nosso tema irá possuir vários pontos de entrada. Por exemplo, haverá o ponto de entrada para a exibição da homepage, haverá o ponto de entrada para a exibição do blog, haverá o ponto de entrada para a exibição de uma imagem e assim por diante. Então, cada tipo de conteúdo, ou então cada seção do nosso site, poderá ter um ponto de entrada diferente do nosso tema. Os desenvolvedores do WordPress definiram a sequência de arquivos que deve ser verificado se o mesmo existe. Caso o mesmo exista, esse será invocado e a requisição será passada. Do contrário, o WordPress vai para o próximo nível da hierarquia. Então, partir do princípio que alguém fez a requisição para que seja retornado à página inicial do WordPress, o primeiro nível na hierarquia estará o arquivo frontpage.php. Então, o WordPress irá verificar se o arquivo frontpage.php existe e então
irá encaminhar a requisição para o mesmo. Inclusive, como nós iremos estudar, não basta somente o arquivo frontpage.php existir, também será necessário que uma determinada configuração seja definida na parte administrativa do WordPress. Em seguida, será verificado se o arquivo home.php existe. Caso esse template file existe, então o WordPress irá invocar esse arquivo e na sequência irá passar a requisição. Por fim, na ausência do arquivo frontpage.php e o home.php, o WordPress irá buscar pelo arquivo obrigatório e que deve estar contido em todos os temas, que no caso é o arquivo index.php. Então, como nós já estudamos, o arquivo index.php é o único arquivo PHP obrigatório e o mesmo deve estar contido dentro de todos os temas, e é indiferente se houver 100 linhas de código ou então for um arquivo em branco. O importante é que esse arquivo exista na pasta do WordPress, até porque, como nós iremos estudar, esse é o arquivo mais baixo na hierarquia. Então, todas as vezes que o WordPress não conseguir encontrar o template file para exibir um determinado conteúdo, o último template file, ou seja, aquele que vai estar na parte mais inferior da hierarquia, será o arquivo index.php. Então, essa é a principal razão para a obrigatoriedade da existência desse arquivo na pasta raiz de todos os temas. Nós estudamos a hierarquia de templates somente para o ponto de entrada, ou seja, somente para que seja decidido se o site existe uma página front page definida ou então se o site existe uma lista de postagens. Então, essa aqui será a hierarquia de templates utilizada para verificar se o site em questão possui uma exibição de front page diferenciada. Caso exista, o WordPress enviará a requisição para esse arquivo e então se dará o processamento da página inicial. Caso esse template file não exista, o WordPress irá buscar pela lista de postagens e caso a lista de postagens também não exista, o arquivo index.php será invocado, ou seja, o arquivo que é comumente chamado de fallback, até porque, na ausência de um template especializado, será a responsabilidade do index.php gerar uma página e retornar para o cliente que fez uma solicitação. Então é isso aí, pessoal. Nesta aula nós tivemos uma visão geral sobre as várias definições de template, ou seja, nós aprendemos o que é um template file, o que é um template tag, o que é um page template, o que é uma hierarquia de template, etc. Por fim, nós estudamos um caso real da hierarquia de template que é verificada todas as vezes que o WordPress recebe uma requisição para a exibição da raiz do site, ou seja, para a exibição do ponto de entrada. Então é isso aí. Vejo vocês na nossa próxima aula. Muito obrigado e até mais. Tchau!